Olá, esse é o Diálogos Bonequeiros RS. Nós somos do grupo de teatro A Turma do Dionísio. Nossa sede fica aqui em Santo Ângelo, na região das Missões, do Rio Grande do Sul. E esse é o projeto Espantosas Criaturas do Teatro de Bonecos, realizado então pela Turma do Dionísio e com recursos do Estado do Rio Grande do Sul, através do Procultura RS, FAC, Fundo de Apoio à Cultura. Hoje, os nossos convidados para conversarmos um pouquinho sobre o teatro de formas animadas aqui no Rio Grande do Sul, temos como convidados o grupo de Pernas para o Ar de Canoas. Estamos aqui com o Luciano e com a Raquel. Sejam bem-vindos. E o grupo foi fundado em 1988 e tem sede em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Então, obrigada aqui por terem aceitado esse nosso convite, Luciano e Raquel. É isso, é um prazer. Muito bem. A Maristela, então, estava aí fazendo a abertura. Meu nome é Gerson Fontana. Nós coordenamos o trabalho da Turma do Dionísio. E eu gostaria de pedir para vocês relatar brevemente, né? Cada vez mais nós temos que ser sucinto, porque o currículo vai aumentando. A idade vai passando, mas que vocês relatassem um pouco da história, da trajetória do De Pernas para o Ar, com aquilo que vocês acham de mais relevante para a gente introduzir essa conversa dos Diálogos Bonequeiros RS. Bom dia. Começamos complicado, 35 anos, né? Resumir, mas vamos lá, né? Em primeiro lugar, é um prazer estar conversando com vocês. Esse projeto Espantosas Criaturas já nos absorve, né? Que eu acho que é o que a gente faz também, né? E é muito legal a gente poder trocar um pouco, assim. A gente tem uma distância geográfica, mas a gente sempre está juntos, né? E principalmente nesse olhar para o teatro de animação, que é o que nos une, né? Bom, vamos lá, né? Quer tu fazer? Começar com esse resumo, né, de 35 anos. Eu vou tentar pincelar algumas coisas, assim, mas é isso, a gente surge lá em 88, quando eu e a Raquel fizemos um pool, né, eu sempre digo, juntamos tudo, ficamos juntos, né? Então é a vida pessoal e são as vontades, né, de realizar sonhos, assim. Então a gente começa muito mergulhado no teatro de animação, muito influenciado pelos grupos aqui de Porto Alegre, de assistir o Brick da Redenção, né? O Animaçonho, o Camaleão, o saudoso Camaleão, o Tim. Então, que tinha, na época, uma efervescência, assim, de arte, principalmente na rua e principalmente na Redenção, que é um parque, né, importante aqui na capital, onde tem, no domingo, assim, um movimento cultural muito forte. E a gente assistia aquilo e achava incrível, assim. Eu tinha uma trajetória também, mas não vou estender por aí, mas desde criança, assim, numa relação com a arte, inclusive com os bonecos, que eu ganhei os bonecos muito cedo, assim, com 8 anos de idade, então eu já tinha uns marionetes e já fazia teatro na garagem da minha casa. Então, isso veio, assim, já tinha um brincar com isso, né? Eu sempre digo que na minha vida eu brincava com esses elementos que hoje eu uso profissionalmente, né? Então, quando a gente fica junto, a Raquel também traz as vivências dela, e a gente começa a experimentar o teatro de animação, né? E logo a gente forma, influenciados, eu acho, pelos primeiros festivais. Vocês sumiram aqui pra gente, tá tranquilo? Oi, sim, eu estou te ouvindo, mas nós estamos aqui. Ok. Só sumiu a imagem de vocês, tá? Mas seguimos. E a gente vai nos primeiros festivais de teatro o Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela, e fica muito impactado, assim, com os espetáculos, assim, uma coisa muito forte foi mesmo. E aí, influenciado com isso, a gente começa o nosso primeiro espetáculo, que é Se Eu Fosse um Pássaro, né? Isso, é. E a gente tinha uma escola infantil, na época, né?
Foi o nosso que é grande o nosso laboratório, berço, né? né? Foi um grande laboratório para a gente de experiência, né? Bom, já me atravessando aqui, primeiro dizer que também eu estou muito feliz, assim, com essa parceria, né? Raquel, desculpa interromper, aparecemos de novo na imagem? Sim, Sim, agora sim. Tá, foi algum picozinho. Tá, pois não. que é muito gostoso, assim, a gente conversar, né? Conversar com grupos parceiros, né? Porque temos muitas coisas em comuns, né? E quando a gente conversa, a gente consegue alcançar um outro patamar, né? De aprofundamento. Então, é muito legal esses encontros, né? E, então, tá aqui trocando com vocês é uma honra, né? Então, assim como o Luciano disse, assim, para nós, assim, acho que o Festival de Teatro de Bonecos de Canela é uma grande universidade para nós, né? E muito cedo, assim, a gente também tem uma questão de que a gente meio borra as fronteiras das artes. A gente faz um teatro que não é bem teatro, a gente faz um teatro de boneco que não é bem teatro de boneco, a gente faz um circo que não é bem circo, e a gente trabalha muito com a questão plástica, as artes visuais, né? Então, tudo isso vem largando pistas do que vai ser o De Pernas pro Ar depois, né? Naquele tempo lá, quando a gente era novinha, a gente não conseguia muito entender isso, né? Só mais tarde que a gente vai olhar, depois de uma trajetória, né? Uma coisa importante também que a gente trilhou uma trajetória fora de Porto Alegre, né? Apesar de estar uma cidade do lado, a nossa trajetória foi interior e depois para fora do estado, né? Assim, a gente pouco teve essa trajetória em Porto Alegre. Agora, ultimamente, nos últimos anos, que a gente vem estando mais presente na cena de Porto Alegre. Então, assim, essa trajetória faz que também a gente, de certa forma, não é se contamine pouco, né? Mas assim, a gente acaba fazendo uma linguagem própria, né? Eu acho que Eu acho que isso tem uma coisa, porque tem essa trajetória, e tem uma trajetória assim, como a gente não tem uma formação acadêmica, a gente buscou outro tipo de formação, né? Então, eu tinha o meu primeiro contato com a arte foi um trabalho, assim, profissional, estudando, né? Foi o trabalho do ator, né? Eu fazia oficinas na Terreira da Tribo, então eu já estava influenciado pelo teatro de rua, com o Enóis, né? O Enóis aqui outra vez, então ali já surgia a coisa do teatro de rua, que foi nosso espaço por excelência, assim, né? Depois a gente foi se contaminando, se apaixonando pelas linguagens nesse caminho. Então, logo depois do trabalho do ator, veio os bonecos, que eu me lembro que eu fiz uma oficina com o 100 Modos, lá cara, muito cedo, 89, sabe, 90, e aquilo me influenciou muito, e aí surgiu o primeiro espetáculo, Se Eu Fosse um Pássaro, que já era uma mistura, né? Essa coisa doida, assim, como a gente não estava fechado numa caixinha, a gente se permitia experimentar também. Né? A gente gostava de experimentar isso. Então, ali a gente já experimentou o trabalho do ator, trabalho corporal, sabe, de acrobacias, coisa misturado com o teatro de animação, aí com as técnicas, principalmente de animação direta, né, e bonecos que propiciavam juntar essa coisa do corpo, né, que era o que a gente gostava de experimentar. Então, naquele primeiro momento, até havia uma certa um certo estranhamento pelo pessoal do teatro de animação, assim, ainda a gente não conseguia entrar porque era uma coisa meio louca, assim, que não, mas também nos propiciou a gente ir desenvolvendo, sabe, um caminho. Então, nessa trajetória, depois vem o circo também, né, aí eu pesquisei essa linguagem muito, tanto aqui, depois fui para o Rio de Janeiro, também fiz uma especialização lá em palhaço. Todo o trabalho de preparação do grupo também é em cima da técnica circense, né? Então, isso também que dá uma prontidão, né? Eu acho que tudo isso que o Luciano vem falando, né, vai mostrando, assim, que esse borrar essas fronteiras, né? Como que a gente bebe aqui, ali, né? Só que o Luciano sempre foi um cara, assim, que foi de construir, de engenhoca, precisava de alguma coisa, já estava ele virando a noite fazendo, né? Então, isso, de certa forma, foi crescendo dentro do nosso trabalho, né?
E eu acho que já lá nos Pássaros tinha, no Lorde Espiga também, mas quando a gente faz o lançador de foguetes, as traquitanas entram muito forte dentro do nosso trabalho, né? E daí a gente, quando o Luciano faz a automáquina, opa, tem alguma coisa aí muito especial, né? Tem uma coisa muito potente, né? Eu estou resumindo, né? Claro. Só dá para falar para nós, Raquel, mais ou menos quando é que estreia o Automáquina? 2009. 2009. Né? 2006 o lançador, depois 2009 Automáquina. E 2009 também o Mira, né? E dentro nesse teve o Equilíbrio, teve espetáculos mais, quer dizer, então nessa trajetória teve às vezes onde o teatro de animação era mais forte, o circo era mais forte. Eu tive um espetáculo que era só circo, né? Só técnica circense. E aí eu acho que quando começa a chegar ali o lançador e a automáquina, a gente começa a dissolver essas linguagens dentro do trabalho, né? Então a automáquina tu já não consegue mais ver o limite que divide uma e outra, assim, ela se dissolve. Onde é que tá o circo, né? Tá lá, mas não tá mais explícito. Onde é que tá? Os bonecos estão completamente transformados. E ali a gente começa a entender que essas maquinarias têm uma força, né, dentro do trabalho. Dentro da gente. E que elas também são geradoras de dramaturgias, né? A gente começa a entender que o nosso processo de construção parte daí, né? Da dramaturgia, parte do processo de construção, desde o começo. E aí a gente começa realmente a se direcionar para isso, né? A tentar entender isso, porque é interessante quando isso parte da prática também, né? A prática que nos impulsionou a busca de conhecimento, de mais conhecimentos, para que a gente pudesse nos entender, as outras pessoas, estudiosos, e de dizer que não é o que identifica vocês é isso, mergulhem nisso, né? E assim, né? E com essas linguagens que a gente foi aperfeiçoando, né? Até chegar no teatro de máquinas, né? E tá muito mais seguro disso, né? Então isso nos trouxe também uma outra possibilidade. A gente é um grupo de circulação mesmo, a gente é um grupo que circula, que esse é um objetivo, fazer espetáculos e circular com eles, levar aos mais distantes lugares. Então isso também trouxe uma oportunidade para a gente ir em várias cidades, apresentar em várias cidades do Rio Grande do Sul, muita feira do livro, né? E depois a gente dá um pulo para fora do estado, né? Então assim, acho que a gente já passou para mais de 20 estados, né? A gente também esteve assim nos principais festivais de teatro do país, né? E também conseguimos, através desse trabalho, muitos prêmios, né? Prêmios em editais, né? Acho que mais de 30 também editais, né? E que deu uma visibilidade muito grande para o nosso grupo, né? Então, é aí onde que a gente chega, né? Nesse momento. E tem uma coisa interessante, que como a gente forrava essas fronteiras das linguagens, a gente também era chamado para diferentes festivais, assim, né? Claro. Então, a gente acabou sempre estando em grupos e expandindo o trabalho, porque como a gente tinha o nosso teatro era feito na rua, né? O teatro de rua, essa linguagem, então estava nos festivais de teatro de rua, mas tinha o teatro de animação, vamos para o festival de teatro de animação, vamos para o festival de teatro, festival de música, de circo, né, os de circo, então isso fez... De gastronomia, de música. Então, assim, isso foi muito bom, assim, né, que não nos encaixou, assim, onde é que eles estão, né? Então, isso possibilitou também que a gente fosse experimentando isso em diversos olhares, né? Então, aproveitar o gancho que vocês estão falando aqui do teatro de máquinas e um pouco da dramaturgia, né? O nosso projeto aqui tem como eixo arte e sustentabilidade. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para nós desse trabalho que vocês fazem de resgate, de pesquisa, de materiais em ferro velho, em antiquários, porque eu acho interessante no trabalho mais recente de vocês, é que vocês conseguem juntar duas coisas que a princípio são antagônicas, que são coisas mais antigas e com a tecnologia, que vocês também usam muito no trabalho de vocês. Então, como é que vocês fazem
esse trabalho de busca desses materiais e como é que isso influencia na dramaturgia que você estava falando aí da questão de como vocês construíram um caminho para a dramaturgia própria. Eu vou dar um textinho assim. Nos ferros velhos que encontramos inteiras ou fragmentadas as máquinas que clamam por participar desses delírios imaginários. Lindo! De sua função original, elas parecem tão maravilhosamente esquisitas. Agora estão livres para experimentar outras possibilidades, longe da carga exaustiva de trabalho para que foram criadas. E agora? Elas carecem de uma serventia ou basta serem loucamente interessantes? Beleza. Acho que está explicado de modo sucinto, poético e... Mas, deixa sim, aí como é que vocês começaram já? Porque foi quase assim, pelo que eu vejo, um divisor no trabalho, a introdução das máquinas, né? Vocês já eram múltiplos, já eram bem heterogêneos, né? Mas as máquinas é um elemento novo e que muda um pouco o caminho, assim, digamos, da infraestrutura de vocês, até de espaço, de ferramentas e também de linguagem cênica, né? Isso é muito boa a sua colocação, porque eu acho assim, é isso, né? Quando a gente vai começando a entender, né, o que nos identifica, o que faz pulsar mesmo a nossa vontade de estar se comunicando, que é isso, né? Porque até mesmo na automáquina, ainda os objetos tinham uma função ali dentro, né? Parece que ainda não tinha entendido que aquilo era dramaturgia também, assim, né? Que eu podia buscar histórias nisso, né? Quando começa o processo da última invenção, um pouco assim, no processo já da automáquina, eu começo a identificar que aquelas coisas que eu coloquei lá dentro tinham potência, independente da obra em si pronta, né? Que as pessoas identificavam objetos, porque lá já tem também objetos, e a partir dessa identificação, elas ajudavam a construir o espetáculo, a dramaturgia, né? Então, se completava com o olhar das pessoas. Então, aí a gente tenta buscar, na última invenção, realmente aprofundar isso. Buscar primeiro objetos, pequenas máquinas, e que pudesse conter histórias, né, nas sulcadas realmente na sua estrutura, e que fosse possível potencializar isso ao ponto de se comunicar, a ponto de poder comunicar histórias com essas máquinas. Eu vou te cortar aqui, mostrar, vou pegar aqui um exemplo, né? Esse aqui é um molde de sapato antigo, de sapateiro, né? Que fazia sapato, né? Então, quando o Luciano, ele tem uma simbiose com esses materiais, né? Principalmente materiais ferrosos. Então, quando ele encontra esses objetos, né? De certa maneira, ele conversa com esses objetos de uma forma muito única, que é dele, né? E consegue extrair um pouco de poesia disso, né? Só que quando ele encontra esses materiais, quando ele encontra esses materiais, são materiais que já contêm uma história, já contêm uma questão de vida, né, Luciano? São, por exemplo, um molde de sapato, que quantos sapatos foi feito aqui em cima desse molde? Quantas mãos de sapateiro tocaram aqui e colocaram, quando estavam fazendo seus sapatos, sei lá, toda a sua energia de vida, suas felicidades, suas tristezas, né? Então, ele já vem, é um objeto que já vem carregado de história, e a gente não tem como anular essa história, né? Então, aí vem uma potência muito grande do teatro de máquina, que acho que começa a dramaturgia aí, né, Luciano, nesse encontro. Eu acho assim, mesmo que a gente não explicitamente conte a história, né, não é a história linear desse objeto, mas a gente entender que quando dispara na pessoa essas lembranças, né, essas memórias que são até coletivas, assim, né, que às vezes algumas pessoas assistem vídeo. A minha avó nunca teve, por exemplo, algumas relataram assim, um pé de máquina Singer, mas quando eu vi aquele pé de máquina Singer na máquina, me acendeu uma coisa que está nesse inconsciente coletivo. Então, essa energia que é gerada, essa emoção, nos serve, assim, né?
ela é um cobertor, assim, né, que permite que eu conte outras histórias a partir disso, que eu utilize essa energia para isso, né? Então, eu acho que o processo da construção da Última Invenção foi muito colocado nisso, assim, né? Eu ia construindo as máquinas e vendo o que elas iam oferecendo, e a partir disso vai costurando, né? Essa colcha de retalhos, né? Que vai unindo todas as máquinas no final, né? Então, são fios, né? Eu sempre brinco que existem fios condutores que vão de uma para outra, alguns elementos que perpassam, né? Então, quando eu termino alguma coisa escorre para outra, assim, então começa a ter uma certa unidade, mesmo que seja uma coisa louca, assim, né? E uma coisa importante também é que o Luciano, que é uma coisa muito bonita, eu acho muito bonito, né? Que ele, de certa forma, ele liberta aquela peça, né? A peça que ele achou, né? No caso aqui, um exemplo do sapato, que foi criada para fazer sapato, né? Então, como ela já fez muito sapato, ele consegue libertar elas para ser outra coisa, né? Para serem o que quiserem. Então, isso já traz uma liberdade, né? Ao mesmo tempo que ele consegue absorver essa história que esse objeto tem, ele também consegue perceber que ela também precisa de liberdade. Ela já fez tanto sapato, ela não quer mais fazer sapato, agora ela quer, sei lá, dançar, né? Que no caso, esses pés foram utilizados para fazer uma máquina de sapateado, né? Uma máquina dançante, né? Então, isso é bacana, né? E esse momento agora nos aproxima de novo, assim, muito mais do teatro de animação, né? Do teatro de objetos, né? Conversa muito, né? Porque a gente... É isso, então agora a gente está um pouco mais... Também não sei, pode ser que o próximo trabalho seja uma outra loucura, né? Permite isso também, né? Mas tem sido... A mesma liberdade que vocês dão para o sapato, no caso aí, é para o trabalho de vocês, né? Que sempre outras possibilidades se abrindo, né? Isso é muito... Mas, assim, eu estou muito... Ontem mesmo nós fomos passear numa feira de antiguidades. Não adianta, eu não posso passar num lugar desse. Eu vi com 2 sacoladas de coisas, a Raquel ficou louca, porque parece que me chama, assim, sabe? Então, tem que sei bem como é que é isso. Tem um pessoal que parafusa, essas coisas também não pode ver, entendeu? E para mim são elementos que eu vou disparando, assim, e vou deixando, né? Então, quando vem esses materiais aqui para o objeto, para o nosso espaço, para o nosso ateliê, eles encontram outros que estão por aqui e que estão catalogados e na minha cabeça também. Então, essas caixas aqui atrás, tudo vai ficando separadinho, tem alguns nomes que eu vou dando para eles, assim, para que quando eu entre num processo realmente de construção, né, de um novo trabalho, de uma nova máquina, eu já tenho alguns elementos na minha cabeça, assim, né, que eu possa... porque é uma mistura também, né? Eu nem sempre utilizo apenas uma máquina, não, são pedaços, fragmentos que vão se misturando, né, para poder criar uma máquina de cena. E isso, assim, falando da questão da sustentabilidade, né, eu acho que a gente vai, de certa forma, coletando restos, né, que a sociedade deixa. E são restos valiosos, né, que contém uma história, que contém, né, quando tu pega, por exemplo, um antigo moedor, né, olha quanta história que tem naquele antigo moedor. Ele está quebrado, ele está enferrujado, mas ele tem toda uma história, tem muita gente que moeu lá nele, né? Então, e hoje a coisa da sociedade muito capitalista e tudo é descartável, tudo vai fora. Então, tem histórias riquíssimas que vão fora. Então, isso eu acho que é uma maneira também de guardar essas histórias, né? Eu acho também lindo quando tu diz do que os objetos são, eles guardam, né? Eles são guardiões, né? São guardiões de memórias, né? E isso tem todo um processo, né? Uma realmente a utilização de uma matéria, a gente não precisar sempre estar buscando matérias-primas novas, né? Então isso é incrível, assim, nesses lugares que a gente frequenta, tem material para a gente construir tudo, né?
É uma coisa impressionante, assim, né? São espaços ricos, assim, né? E existe uma convivência que acaba se criando com as pessoas que trabalham. Eu sou amigo dos caras dos ferros velhos, né? Eles me mandam, às vezes, mensagem, chegou uma coisa estranha aqui que eu acho que tu vai gostar, né? Porque são coisas, às vezes, que as pessoas normalmente não E as querem. pessoas também, não sei se para vocês é assim, mas a gente também, claro, em menos proporção, mas a gente também reutiliza coisas, dando uma outra vida, né, que não a vida cotidiana. E é interessante como as pessoas se sentem gratificadas e sensibilizadas de você usar aquilo que faz parte ou de uma história pessoal ou de uma história coletiva, né, de uma outra maneira, uma maneira artística, né? Pode ser uma coisa simples, como, sei lá, um lençol que eu usei na minha casa e passei para o grupo de teatro para ele reutilizar e virou um figurino, sabe? Então, é muito interessante essas ressignificações e releituras, né? Eu acho que isso que você fala da história coletiva dos objetos, muito embora tenha pertencido a uma pessoa a vida inteira, né? Eu acho que isso está muito presente na nossa sociedade, especialmente nessa fronteira que nós estamos, desse momento do descartável, né? Do alto consumo sem relação direta com os objetos que suportam essa nossa demanda da sociedade contemporânea. E essa memória segura um pouco, e também eu acho que nos aponta um futuro em que a gente vai precisar voltar para essa dinâmica de objetos mais duradouros, de objetos que propiciam uma vida melhor no geral, né, em relação ao meio ambiente, em relação às memórias, às afetividades, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês assim: vocês estão também com o pé nessa coisa do futuro, desses objetos que são todos antigos, e com as novas tecnologias. Então, tudo que tem de inovação no momento tecnológico está presente no trabalho de vocês. Muito embora do que eu percebo dos espetáculos, o que aparece são os objetos antigos. A tecnologia está ali escondidinha, articulada, para dar vida, para potencializar a vida para o nosso tempo. Ele, daquele modo que ele está, digamos, lá no ferro velho, no antiquário, ele não teria a condição de se mostrar no teatro. Ele precisa dessa vida que vem muito pela manipulação, né, que desde sempre fazemos no Teatro de Bonecos, com as mãos, com o corpo, mas vem pela tecnologia. Como é que vocês, em que momento, já nasceu no início, no Automáquina, ou isso foi uma necessidade? Explica um pouco como é que entrou e quem introduziu isso no grupo. Eu acho que ele começa a surgir na Automáquina, assim, né? Até então a gente trabalhava muito com as mecânicas puras mesmo, alavancas. Já tinha isso, né? As alavancas, isso sempre teve, engrenagens, assim, mas sempre isso, a partir da animação do ator, bonequeiro, e eu acho que veio realmente de uma vontade de realizar mais coisas e de dar essa ilusão de vida mesmo, né? Como é que tu dá uma ilusão de vida para um objeto assim que tem um peso às vezes, que tem, né, uma outra, que é de um outro momento? Como é que tu traz ele para cá? E para nós tem a ver também com a nossa vida em família, sabe? Porque nosso grupo é um grupo familiar, né? A gente trabalha, a nossa estrutura é familiar, eu, a Raquel e os filhos. Foi isso que a gente constituiu, e depois vários contribuíram nesse processo dentro de outros espetáculos, assim, né? Automáquina tem 7 pessoas, no Mira, são parceiros nossos, assim, mas a base do trabalho realmente sempre é familiar. Então, uma forma também de trazer os filhos, de potencializar e também nos refrescar, assim, né? Que é importante a gente, né, tá sempre voltando, assim, a entender que a gente faz o teatro hoje, né? Foi olhar para o que os filhos estavam pesquisando, e como é que a gente, né? Como é que eles podiam contribuir para que eles permanecessem, né, com vontade nesse trabalho. Então, com a Automáquina, eu queria fazer milhões de coisas lá em 2006, tudo eu queria animar, fazer sozinho lá dentro, né? E assim, era impossível, né? A gente viu assim, não, mas é impossível, assim. E aí eu comecei a pesquisar muito a questão dos motores primeiro, dessa parte assim, mais ainda era tudo com botões, com coisas. Depois
aí o nosso filho mais velho, o Chay, começou a trazer... Que o Chay, ele, só falando um pouquinho do currículo do Chay, o Chay, desde pequeno, ele sempre teve muito interesse na questão da tecnologia, de computador, de informática, tudo, assim, ele sempre foi desde muito novo, assim, tudo que era desse campo, ele se interessava, né? E depois ele foi fazer engenharia da computação, né? Fez eletrônica. Fez eletrônica também, né? Robótica. E daí só para então ele começou a preocupar, mas por que tu não põe um controle aqui? Por que tu não põe um negócio aqui? Tu vai ter mais liberdade para o teu trabalho. E realmente precisava de mais liberdade para o trabalho do ator. Automáquina é um espetáculo gigante, né, com 8 metros de altura, que eu tenho um trabalho físico muito forte em cima, e eu precisava ter um pouco mais de liberdade. E aí começou a entrar. Mas eu tinha muita preocupação que isso se tornasse uma coisa muito automática, muito. Então, a possibilidade era que fosse animado também, que isso fosse como um processo de animação, que ele estivesse junto comigo. Então, tinha que ser ao vivo, essa alusão, né? Para dar um... Porque, enfim, tem todo o tempo de improviso, daquele momento do que o espetáculo está acontecendo, que é sempre único e não poderia ser fechado. Então começou a entrar esses controles lineares, e aí foi entrando, né? A música, tudo através de... Então a automáquina já é um espetáculo, não tem nenhum fio, é tudo por tecnologia, mas ainda está muito ali nos controles remotos só, né? E a música. Agora, quando entrou a última invenção, aí realmente foi um mergulho assim na tecnologia. Aí o Chay hoje não está mais com a gente, assim, ele está fora até, mas ele sempre contribui, ele é o tutor das tecnologias junto com o Thayu, que o Thayu assumiu isso, né? O Thayu foi assumindo já na automáquina, no final, primeiro o Chay que animava tudo fora, fazia toda a parte técnica, depois o Thayu foi assumindo e foi trazendo outras questões, né? O Thayu hoje que está direto com a gente, o Chay hoje trabalha na Apple, né, para ver para onde ele acabou chegando, né, que é uma experiência, e ele leva para lá, eu sei muito da criatividade que ele experimentou, e isso é muito legal, né. E aí o Thayu começou a trazer outras questões que era, assim, também da programação, que é o Arduino, que é micromotores. Então, hoje, as máquinas da última invenção é uma doideira, assim, né, porque tem coisas que eu já não compreendo, não é eu que faço, realmente. Eu faço a parte toda a mecânica, até os motores, os micromotores colocam lá. Agora, quem programa, aí é com eles. Aí é a nossa conversa que tem que ter. E sempre a proposta é essa, como é que a gente pode surpreender, em algum momento, o público, fazendo que essas máquinas tenham vida própria, que simulem uma vida própria, né? E que tenha uma certa interação com o trabalho do ator, o ator bonequeiro, que está animando, que está contando essa história, ali, naquele momento, vivo, né? Então, hoje, os controles são controles que possibilitam ainda mais isso, assim, né? São controles a gente tem máquinas que a gente usa controle tipo de drone, assim, que tem muitas funções, e consegue, então ele tem que estar completamente comigo, é como se ele estivesse em cena também. Inclusive, a gente tem colocado que não é um trabalho solo, por exemplo, porque a função dele é de um animador, né? Então, o espetáculo não acontece se ele não estiver vivo ali em cena, né? E aí é uma loucura, assim, né? Adentrar a esse universo e trazer a tecnologia, humanizar um pouco a tecnologia, humanizar um pouco as máquinas, que eu acho que é isso que a gente acaba, enfim, é o que a gente está tentando, assim, né? Eu acho que também, assim, agora ouvindo, pensando sobre isso, né, sobre essa questão, talvez seja além dessa coisa trazer uma humanidade para essas máquinas, mas também pensar na máquina, é como se, é que nem nós, assim, que a tecnologia ela deveria vir para nos ajudar, mas a gente não perder a essência das coisas, né? Então, eu acho que quando o Luciano também coloca numa máquina a tecnologia, ele coloca para facilitar a vida daquela máquina, mas não para apagar a sua história. Acho que isso é uma coisa que fica bem claro. Tu consegue perceber a história daquela máquina, né? Apesar de ela, às vezes, fazer outra coisa,
né? Então, a tecnologia, ela vem como um avanço mesmo, e não para tirar coisas, né? Eu acho que ela vem, porque tem uma coisa que eu sigo muito, uma frase do Leonardo da Vinci, que é: a verdadeira criatividade é a habilidade de combinar observação com imaginação e borrar as fronteiras entre a realidade e a fantasia, né? Que é muito isso. Então, eu vejo assim, quando eu encontro um objeto desses, eu já imagino uma coisa doida ele fazendo, que ele não faz, que a mecânica dele não possibilita. Então, eu acho que a tecnologia, ela ajuda nesse aí, né? Transformar esse momento numa coisa fantástica, assim, né? Levar isso para um outro universo de possibilidades. Então, e às vezes ela fica oculta, né? Ela realmente é para causar assim um estranhamento, né? De que a pessoa fique, claro, depois ela vai saber que é a tecnologia, claro que tem ali, mas assim, num primeiro momento ela achar que aquilo realmente acabou tendo uma vida própria, assim. Então a gente jogou muito nesse espetáculo, na Última Invenção, essa coisa, assim, primeiro tem uma animação e depois sempre vai para esse universo fantástico, assim, né? Das possibilidades. E aí entrou também a questão do audiovisual, né? Que é uma coisa que a gente começou a experimentar muito, então, que não deixa de ser. A tecnologia em si é uma palavra muito aberta, assim, né? Enfim, tem várias questões. O trabalho que se faz, o trabalho dos bonequeiros é um trabalho muito tecnológico, né? Mesmo que às vezes seja bem artesanal, né? E ele é tecnológico, cada vez a gente vai aperfeiçoando mais o que faz, mesmo, né? Quando tu vai fazer um boneco, sei lá, de espuma, tu tem que cada vez aperfeiçoar mais para que ele dure mais, para que ele, né? Então, tem muito da tecnologia no teatro de animação. E tem uma coisa que só nós, bonequeiros, né, que a gente faz, que assim, é brincar com isso, né? Né? Porque o cara que estuda realmente isso, que aprofunda, ele nunca faria uma coisa dessa, né? Então, assim, a gente se propõe brincar, arriscar num terreno da tecnologia que é fantástico. Assim, às vezes eu vejo que gente da eletrônica, da robótica, vem muito assistir e nos segue, assim, porque os caras não imaginam como é que o cara botou um troço desse para fazer um vestido girar em cima de um antigo vaso de raio-x, sabe? É uma junção de loucuras. Pegou assim. Uma máquina pesada daquele jeito e bota um Arduino. Sim, põe um Arduino, né? Um micromotor, um assim, desse tamanhozinho, né? Que é super leve. Então, assim, eu vou fazer um parênteses aqui e já emendo uma pergunta. Eu pesquiso um pouco a criatividade, ainda como um amador nessa pesquisa, ou seja, um iniciante, mas eu percebo assim que os autores das diferentes áreas, desde aqueles da criatividade para a indústria, de fato, aquela indústria que produz equipamentos para a sociedade, até os da psicanálise e dessas áreas que entendem mais do humano, os processos internos humanos, eles concordam numa coisa, que a criatividade é uma potência de todos os humanos, ela precisa ser trabalhada, precisa de uma disciplina muito grande, e ela não existe sem o brincar. Então, na psicanálise, por exemplo, a criatividade está lá na primeira infância. São os impulsos que você tem ali, depois você vai utilizando isso na sequência. E se na vida adulta, que aí é uma tendência da nossa sociedade inibir a criatividade, porque em geral as profissões, a maioria das profissões em quantidade, não precisa, entre parênteses, entre aspas, dessa criatividade, porque a pessoa vai fazer uma coisa repetitiva, né? E a criatividade, por muitas décadas, foi considerada um estorvo até, né, para esse trabalho repetitivo, porque o criativo precisa brincar, e numa sala de produção você não pode sair da produção, né? Então eu acho que vocês também, e aí eu fecho parênteses, fazem um retorno a isso, de que a vida das pessoas nos seus lugares de trabalho ou juntando o trabalho com a vida doméstica seja mais criativa. Dá esse impulso de criatividade e devolve essa potência para o humano, porque também se concorda nesses estudos que o ser humano só se potencializa como tal, ele só é mais livre, mais autêntico quando é criativo.
E aí eu emendo uma pergunta, que aqui tem a ver com a linha de tempo. Tá, o grupo nasceu em 88, com bonecos em geral, circo, palhaço. Na final de 2000, da primeira década dos anos 2000, entram as máquinas, o foguete em 2006, a automáquina em 2009, e a última invenção, que daí já muda, já pega esse ambiente mais tecnológico mesmo, é de que ano? Estreou 2019 o espetáculo. Mas as máquinas foram construídas 17 e 18. Tá, e aí, já que você fala nisso, a pergunta, na verdade, de fato, é o seguinte: vocês conseguem datar esse processo? Tem uma data de início? Ou é assim, tem essa coisa de estúdio que você vai para a oficina e de repente uma coisa não dá, outra dá, e quando vê você já está criando uma cena? Vocês conseguem dizer, porque em geral os grupos assim vão começar a ensaiar uma peça, vão estrear em tal. Vocês conseguem ter essa dinâmica, não? Esse planejamento prévio, assim. Não muito. Não muito, né? Mas vocês sabem que vão precisar ter um espetáculo novo, até por conta da manutenção da companhia. Assim, em função, claro, hoje em dia, dos editais, e a gente acaba sendo pautado por isso, né? A última invenção, a gente ganhou um prêmio, que é o Rumos Itaú Cultural, né? E foi fantástico, assim, sem ele a gente não teria realizado. Já tinha começado um processo, né? Já tinha feito a asa. Eu já tinha feito, por exemplo, a asa. Então, é sempre uma coisa assim, da automáquina espirrou alguma coisa, assim, tanto que a automáquina queria muita asa, ela queria asa, foi difícil. A automáquina já estava pronta há uma década. E quando eu comecei a fazer a asa, ia ser lá em cima, lá em cima. Ia ser para automáquina. Claro, né? Ia ser para automáquina, depois a automáquina ter mais 10 anos. 10 anos, mais isso, 15 anos. E assim, mas era porque é isso, né? Eu tenho uma relação muito visceral também, assim, né, com isso tudo, né? Então, teve que ter um rompimento, assim. Quando rompe aquilo, aí eu consigo enxergar, assim, que ali tinha uma potência, né? A asa foi o primeiro, e aí mas era realmente um estudo, assim, já, né? De um objeto que eu encontrei atirado num ferro velho. A partir desse objeto surgiu a asa. E aí eu estava até fazendo uma viagem, eu estava fazendo uma tutoria no Ceará, e surgiu, e a Raquel surgiu a inscrição para fazer esse edital, e ela pensou no projeto de botar a construção de máquinas, né? Porque, enfim, assim, a gente também, a questão dos editais vai fazendo que a gente também cria um olhar para isso, né? Do que seria importante, tudo, né? E como é que tu coloca o teu trabalho dentro de um edital, que é difícil também, né? E esse processo de construção do Luciano, ele é muito rico. Ele é um processo, assim, que tem que ser preservado, né? Então, quando eu falei para ele, disse, a gente tinha que fazer um projeto de construção, e eu disse, não, porque eu demoro muito para construir, o tempo, porque o processo artístico, ele não pode ser engessado, e às vezes um edital, ele engessa, né? E eu, daí, quando ele viajou, assim, aproveitei que ele estava longe, que daí não precisava trocar ideia com ele, né? Estava incomunicável, interior do Ceará. E daí eu pensei nessa ideia, troquei uma ideia com o Tayu, disse assim, Tayu, e será que... Porque eu já tinha observado que o Rumos, ele premia propostas muito diferentes. Se tu pedir o Rumos para construir um espetáculo, tu não vai conseguir, para circular tu não vai conseguir. E não quer dizer que seja projetos grandes, às vezes é coisas pequenas, mas ele dá o prêmio para projetos originais. Aquele é o projeto que ninguém faria, né? E daí eu pensei, o que ninguém faria dentro, assim, do nosso universo é construir essas máquinas, né? Então, o projeto do Rumos foi para construir as máquinas. Então, assim, foi muito, muito legal, porque ele teve esse tempo de um ano para construir. E o que foi legal é que aí nos textos a gente colocou muito, assim, essa coisa, assim, é um risco para os dois lados, para o Itaú e para a gente, entrar no processo, porque eu não sei que máquinas eu vou construir. É doido alguém... Isso é maravilhoso. Como é que alguém apoia? Como é que alguém apoiou uma coisa que não se tinha? Eu acho que umas 2 máquinas eu joguei uma coisa assim. Por aqui, 2, né? Pode ser por aqui. A asa que a gente já tinha mais ou menos. E o sapateado, porque tinha os sapatos, assim.
mas uma coisa muito... E foi assim, e eles apostaram nisso. Isso é maravilhoso, assim, né? Então, a gente pôde, durante 1 ano e meio, desenvolver as máquinas só, sem pensar... Claro que não aconteceu isso, mas sem pensar no espetáculo. Claro que, no fim, nesse processo todo, foi surgindo a dramaturgia, né? E eu fui anotando isso, quando terminou, já tinha uma performance em 1 ano e meio, né? E é muito louco a questão do processo de construção, porque a ideia inicial de espetáculo para aquelas máquinas era uma outra. Sim. Era completamente diferente que a gente tinha. Mas como a gente não tinha esse objetivo de fazer um espetáculo, deu para a gente ser sensível, ter essa sensibilidade de ler o que as máquinas estavam falando naquele momento, né? Então, quando o Luciano começa a construir essas máquinas, e vem pessoas aqui no nosso ateliê e olham aquelas máquinas e começam a falar um monte de coisa. Ah, minha avó tinha isso, a minha avó ficava... Eu me lembro de brincar naquela máquina, eu me lembro da minha avó ficar costurando, ou eu me lembro... eu sempre quis voava de guarda-chuva de cima do muro, sabe? Então, assim, a gente começou a colher essas histórias, né? Que eram muito ricas, né? E chegou um momento que disse, gente, a nossa história tem que ir para um outro lado, porque... esses objetos já têm as suas histórias, né? Então, aí teve né? Na verdade, o nosso trabalho nos deu essa possibilidade de ir aprendendo ele, né? Aprendendo com ele nos dizendo o que é fundamental nele. E isso eu acho que é uma coisa, assim, de coletar essas histórias do próprio objeto, né? Eu acho que é uma experimentação que vocês fazem não só na construção, mas principalmente na dramaturgia, né? Que é uma proposta de trabalhar a dramaturgia recebendo essas interferências externas, digamos assim, bem fortes, né? Mas, assim, para a gente ir já se encaminhando para o final, uma pergunta que a gente também se faz aqui, que a gente gostaria de fazer para vocês. Quais os principais desafios que vocês acham que é de produzir e circular, né, com esses experimentos que vocês fazem aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil? Que dificuldades, que desafios vocês percebem, assim, tanto, né, na trajetória de vocês, mas como daqui para frente também, contemporaneamente, né? Aí é o ponto, né? A Raquel, que é produtora, trabalha muito como produtora, né, Raquel? Tem uma visão bem ampla disso, né? Não é fácil. Assim, não é fácil, né? Não é fácil, mas tem uma coisa assim, a gente não pode também se surpreender com uma coisa que é o que a gente faz, né? Claro. Não, a gente faz isso, então, quer dizer, é inerente, né, ter esses problemas. Se eu não quisesse, teria que fazer uma coisa pequenininha, cabe numa caixa e vamos embora. Então não vou ter problema com transporte, então a gente sabe que tem isso, apesar de não estar determinado lá no começo. E é claro, a gente está num país que tem carências em tudo, então não vai ser diferente na área da cultura, né? Então acho que é um processo de ir construindo isso, né? E entender, né? É muito legal quando no filme O Palhaço, aquele do Celto Mello, quando ele diz assim, o gato bebe leite e eu sou palhaço. O rato come queijo, eu sou palhaço. Então isso mostra assim, poxa, é o que a gente faz, né? Então se tu não acreditar no que tu faz, né? Poderia fazer 1000 outras coisas, mas é isso que tu faz, né? E eu, assim, sempre enxerguei, assim, essa potência, assim, que tem, enfim, que a gente é um grupo familiar, faz tudo junto e tudo, assim, mas essa simbiose com esses materiais ferrosos é uma coisa muito própria do Luciano. Que a gente, eu, tanto o Tayu e o Chay, aprendemos a ser nossa também, né? A gente foi se apropriando disso também, mas a gente consegue entender que isso é muito próprio do Luciano, esse diálogo que ele tem, não é nem diálogo, essa simbiose que ele tem com materiais, né? Então, assim, ele tem uma coisa que é meio única, né? Que quando cada um de nós, artistas, vai olhar para o nosso trabalho, a gente vai perceber que tem alguma coisa que é único da turma do Dionísio, que não está nos outros, está só lá, né? Então, quando a gente descobre essa coisa única do De Pernas pro Ar,
tu descobre uma potência. E daí tu tem uma missão impossível. É a missão impossível de fazer que aquilo lá circule, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa meio teimosa, né? Eu acho, dizer não para mim é a pior coisa, porque daí sim que eu fico mais na gana de... Eu acho que você é persistente. E então, assim, quando a gente fez Automáquina, o Luciano faz Automáquina, nossa, assim, a gente teve, quando a gente bem ingênuos, assim, né, de mostrando para pessoas importantes a Automáquina, né, pessoas importantes na cena nacional do teatro, Automáquina, e a pessoa dizia assim para ti, assim, muito bonito, mas isso não vai sair da garagem. Nossa, aquilo foi para mim, assim, para mim e para o Luciano, assim, imagina tu é mais ou menos dizer que teu filho nasceu morto, né? Como assim, né? Ele não está morto, ele está vivo, né? Então, assim, essas coisas fazem que a gente também respire fundo, engula seco e diz assim, bom, eu fiz isso, eu tenho que fazer rodar isso, né? É mais um desafio que tu impõe a partir do... Eu acho que essas coisas, claro que a gente entende que a gente está no Brasil, um país que falta tanta coisa, né? Então, investir em cultura é quase que uma coisa que se coloca num campo do desnecessário, né? Porque quando tu passa na rua e vê uma pessoa passando fome, né? Tu fica pensando, puxa, o que eu faço não tem necessidade, né? E, no entanto, tem maior necessidade para que não tenha pessoas na rua, né? Então, assim, a gente tem que entender esse universo que a gente está, né? E fechou uma porta, eu abro outra. Fechou aqui, não está aqui, vamos para cá, né? Então, tu vai descobrindo caminhos. Eu acho, assim, que o De Pernas pro Ar, ele trilhou um caminho próprio, assim. A gente, depois de 35 anos, é a primeira vez que a gente apresenta no teatro em Porto Alegre. 35 anos, né? Então, assim, a gente trilhou um outro caminho. Não era possível por aqui? Vamos por aqui, né? Então, assim, acho que tem muitos caminhos. A gente tem que buscar o que dialoga com o que a gente faz, né? E acho que, Raquel, essa coisa de insistir é uma coisa assim, insistir e mostrar o porquê que tem que ser diferente também, né? Porque isso foi uma coisa assim, né? Por que a Automáquina não podia ir só com um valor X, né? Por que era necessário, imprescindível certas coisas? Porque não tem como, né? Assim, ali mostrava claramente, não, se não for um transporte assim, não vai. Se não tem um guincho para levantar, não vai. Então, é isso. Então, não vamos desse ano, vamos no próximo. Nós vamos se organizar no próximo, no outro. E assim que foi. E, claro, os prêmios ajudaram muito. Eu acho que a gente gostaria de ter circulado muito mais, claro, né? Muito mais. Porque tem duas coisas. Uma que eu não tenho, não existe um limite, assim, eu nunca foi me imposto um limite, a Raquel, enquanto produtora, assim, para mim construir as obras. Ela sempre me incomoda, claro, mas no final não adianta, é o que vai surgir. Aí, quando termina, tem todo um processo para trabalhar isso. Como é que eu vou levar? Vem depois. Eu sei que tem gente que pensa, não, tem que caber no carro, no porta-mala, dentro dessa caixa. Acho maravilhoso isso, eu não consigo. Não consigo, sabe? Então, eu só sei, por exemplo, a última invenção ainda a gente não sabe como realmente vai ficar. Agora que nós estamos começando com os cases, porque é um outro processo carregar isso tudo. Carregar essas estruturas é quase montar um outro trabalho. Quase que a gente precisava entrar com um edital para... sabe, carregar, como vou construir os cases, as funções para carregar o espetáculo, sabe? Porque é muito singular, sabe? Tem que ter uma preciosidade, porque, por exemplo, a gente viu agora com a última invenção que sair daqui para fazer uma apresentação é uma coisa inviável. Não dá, sabe? Porque são 4 dias, são 2 dias para montar, o dia do espetáculo, um dia para desmontar, para fazer um espetáculo. Não, a gente pensou num projeto maior, sabe? Um projeto de levar ela, de ela ser uma exposição,
de a gente poder fazer intervenções, demonstrações com ela, poder conversar e poder fazer um espetáculo. É um projeto, sabe, que tu pode absorver mais daí profundamente isso que a gente se propôs nesse momento. E eu acho que, assim, ó, uma coisa, até ontem a gente estava conversando com o pessoal lá, depois do festival, né, a gente aceitou viver numa precariedade para o teatro, né, assim, sabe, é triste isso, sabe, é triste, porque a gente aceitou, por exemplo, o cinema quando vai fazer um filme, ele faz com tudo que tem, né. Agora nós não, a gente carrega, a gente monta, a gente paleteia as coisas, a gente faz tudo, faz né? tudo, sabe? Então, assim, a gente aceitou uma precariedade, né, de recursos para o que a gente faz, que é uma coisa tão especial que precisaria muito recurso. Por exemplo, qual é a diferença Não, que um do show, nosso trabalho de um até um show, né? Um show tem muito mais estrutura do que nos oferecem, ou né? das artes visuais mesmo, né? Essas exposições, às vezes que é uma obra de uma pessoa, né? E um espetáculo de teatro, às vezes, que tem 5 a 10 pessoas fazendo, com cenário, né? E a gente aceitou viver numa precariedade, assim, tremenda, né? Que, claro, que foi nos imposto isso, assim, né? Porque porque a gente fala de coisas que a sociedade talvez alguns não querem ouvir, né? E então, assim, é bom que eles não tenham muito, né? Porque senão imagina o que eles fariam. Mas, Raquel, desculpa interromper, mas também pegando aqui um pouco da dinâmica das antiguidades na linguagem, né? À guisa de conclusão, porque nós vamos nos encaminhando também aqui. E eu tenho certeza que, assim como vocês trabalham recuperando essa memória por meio dos objetos, né? Recuperando, portanto, o passado, trazendo para cá, nossa geração também, vocês em especial do De Pernas para o Ar, estão trabalhando para as próximas gerações e para as próximas décadas de vocês. Então, tudo isso que vocês estão narrando, dessa logística e dessa possibilidade de fazer como vocês desejaram fazer, né? Sair também no meio das artes, desse lugar mais de ter tudo planejado antes, mas poder jogar criatividade e depois resolver num segundo momento, apesar da complexidade que tem. Isso também lança a possibilidade para muitos artistas ou criadores que estão com essa mesma necessidade e que emperram nisso, né? Nisso, tá, eu vou fazer, e o que depois eu faço? E isso é uma coisa que no nosso meio a gente sabe que tem em todas as áreas, né? Inibe muitas criações, às vezes, por conta desse não saber depois. E vocês estão dando aí um exemplo de que o depois também se resolve, né? Mas aí eu gostaria de recuperar também um pouquinho da nossa trajetória comum, né? Nós nos conhecemos, os dois grupos, desde o início dos anos 90, retomamos aí o Festival de Teatro de Bonecos de Canela, no qual nós nos encontramos, a gente assistiu o Pássaro lá, né? Se eu fosse o Pássaro de vocês, a primeira peça. Depois, em mais edições até da Semana do Teatro de Bonecos em Canela, temos esses mestres, eu chamo assim, né, em comum, que é o Carlos, o Sena, o Bira e o Tiara, né, o Animações, o Tim, a Graziella, a Tânia e o Júlio Saraiva, né, o Mário de Balente, no nosso caso, e tantos outros, né, e também temos essa possibilidade de lançar conhecimento para os que nos seguem aí, né, e partilhar informação e absorver deles. Então, nós estamos aí há mais de 3 décadas nessa caminhada e foi muito bom tê-los conosco aqui. Essa atividade, eu acho que vai ficar registrada e a gente quer também com ela não só marcar o trabalho de vocês, mas, se possível, lançar olhares para produtores, para eventos, especialmente da nossa macro-região noroeste do Rio Grande do Sul, que possam contratar vocês, saber que vai ser complexo assim o deslocamento e tal, e precisa de um espaço singular, que em geral é bem amplo, né? Mas tem tantas feiras, tantos lugares, né, que tem um custo alto e que pode inserir vocês, que seria um custo baixo dentro dessa média que se gasta nesses empreendimentos de negócios.
E tem tudo a ver, né? Porque muitas delas trabalham com maquinários. Então, que vocês tenham vida longa, que as invenções continuem. E nós agradecemos aos nossos convidados, Raquel e Luciano, do De Pernas pro Ar, extensivo aos outros integrantes do grupo. E muito obrigado a todos. Também dizer que esse aqui é um projeto, então, Espantosas Criaturas do Teatro de Bonecos, é o Diálogos Bonequeiros RS, né? E o projeto, que também tem outras atividades, então, é feito com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pelo Procultura RS, FAC, Fundo de Apoio à Cultura. Muito obrigada, Luciano, Raquel. Que bom estar com vocês, compartilhar Obrigado, foi histórias muito em comum. bom. Obrigada. Beijos. Beijo. Beijo.